Começar falando agora de um assunto muito importante, porque amanhã é o Dia Mundial do Diabetes. Uma em cada 2 pessoas diabéticas não sabe que tem a doença. Foi o que apontou uma pesquisa da Federação Internacional de Diabetes. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio a médica endocrinologista Cristina da Silva, que vai falar mais e tirar dúvidas em respeito, inclusive, a um quadro que a gente tem aqui, doutora, mitos e verdades. Porque muitas pessoas tratam alguns assuntos ainda, né, com histórias que vêm passando de pai para filho, né? E muitas vezes isso vai se perpetuando ao longo de décadas aí, atrapalhando a vida de muitas pessoas pela falta de conscientização a respeito de determinados assuntos. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Também. E olha só, a gente vai colocar aqui a primeira pergunta que está relacionada a esse assunto. O diabetes é considerado uma doença silenciosa com sintomas que podem passar aí desapercebidos. Isso é verdade. A pessoa pode ter 10 a 15 anos ser portadora de diabetes e não saber. Então, realmente é importante que a pessoa, a partir dos 40 anos, se preocupe em quanto está a glicemia dela, pelo menos anualmente. E procure o serviço de saúde para se orientar sobre isso, porque é uma doença silenciosa mesmo. Tá certo. Agora, é possível evitar o diabetes? Sim, muito do diabetes do tipo 2, que é o diabetes do adulto, é evitável. Então, com mudança de estilo de vida, que nós chamamos, que é alimentação correta, não sedentarismo, né, atividade física, ou pelo menos ser mais ativo, não precisa ser uma atividade física intensa, mas sair do sedentarismo. Sim, ele é bem evitável, assim. Tá certo. Agora, o diabetes é contagioso? Não, de jeito algum. O diabetes não é contagioso, né? Não é uma doença infecciosa, ele não é contagioso. Isso mostra realmente a falta de informação de muitas pessoas a respeito do assunto, né? Com certeza, com certeza. Agora, olha só, o diabetes não tem cura? Não, o diabetes, ele realmente não tem cura. A gente chama de remissão, Rogério, que é às vezes o paciente muda tanto o estilo de vida, perde tanto peso e melhora tantos índices que ele fica vários anos sem o diabetes. Então, a gente chama ainda de remissão. A gente não chama de cura, porque o paciente tende a tranquilizar se não cuidar mais, né? Então, na literatura médica, não existe esse termo cura do diabetes ainda. Mesmo esse diabetes, no caso do adulto que vem a ter o diabetes 2, do tipo 2, não tem cura, ele tem controle, não cura, né? Acontece de muitos terem o diagnóstico, ficarem muito tempo sem descompensação, e por isso a gente chama de remissão, é o termo que nós usamos. Agora, a próxima aqui, doutor, é assim, todo diabético precisa de aplicação de insulina? Não todo diabético, depende caso a caso, é bem individual isso, né? A insulina é um ótimo medicamento, se não fosse a insulina, né, a gente não teria como repor o que está faltando realmente para o paciente diabético, mas isso não é uma verdade. A gente tem várias classes de drogas, medicações orais que podem ser utilizadas hoje em dia, então não. Agora, essa aqui vai muito para aquelas pessoas que gostam de comer muito doce, né? Principalmente após refeições, comer muito açúcar causa diabetes? Não dá para dizer que não. O açúcar, né, hoje em dia, dentro da nossa área, ele é quase que considerado um produto que vicia mesmo. E não só isso, o açúcar em demasia, adicionado todos os dias, pode sim levar à alteração dos níveis glicêmicos. Ou seja, tem que ter atenção então, né? Sim. Agora, alguns alimentos ajudam a controlar os níveis de glicose no sangue? Nós sabemos que, para quem tem diabetes, alguns alimentos são mais tranquilos em relação a não aumentar muito rapidamente o açúcar no sangue. A gente chama isso de índice glicêmico baixo. Então, o paciente pode comer por exemplo, um carboidrato com mais fibras, um pão com mais fibras, que ele vai ter menor pulso, né, menor pico de glicemia no sangue. Então, eles sim ajudam um pouco a controlar o açúcar no sangue, né? Alguns vegetais, alguns legumes e também os pães com fibras, arroz com fibras, macarrão com fibras, tudo isso modifica o pico de açúcar no sangue, ele é muito mais lentificado. Isso, através de exames ou com acompanhamento médico, você pode identificar isso? Sim, a gente faz... essa orientação alimentar, no caso. Com certeza. A próxima, doutora, é a seguinte, o diabético não pode ingerir bebidas alcoólicas. É outro mito, né? A gente sempre fala que se a pessoa não consegue controlar a quantidade, ela realmente não pode beber. Então, assim, é uma questão para nós, se a pessoa consegue controlar a quantidade. O paciente que diz, não, se é para beber 1 taça de vinho, eu não posso mais beber, eu não vou beber, prefiro não beber, então ele vai ficar sem beber. Mas se o paciente consegue beber 1 taça de vinho, por exemplo, e parar, ele pode beber. Porque a questão é a quantidade.
Sempre a quantidade. Mas para todos, Sempre tá? pra todos. Não existe nível seguro de álcool, na verdade, né? A gente sabe disso. Então, é sempre a menor quantidade possível. Ou seja, tem que ter controle mesmo. Muito controle na bebida alcoólica, sim. Pelos outros motivos também, né? Segurança, problema de queda. Nós temos muitos outros problemas com álcool do que só a caloria do álcool, né? Que é uma caloria vazia. Agora, essa aqui é uma outra dúvida que muita gente acaba dizendo, né, afirmando isso como verdade. A pessoa com diabetes pode comer frutas à vontade? Não, isso também é um mito, né? Frutas à vontade, não. Ela pode comer 5 frutas separadas uma da outra, por exemplo, no dia. Então, uma no café da manhã, uma como sobremesa do almoço, uma outra como um lanche da tarde, uma outra como sobremesa da janta, espaçando as frutas, né? A fruta é um dos alimentos que aumenta rapidamente o açúcar no sangue. Então, é um produto um alimentício que tem muitas fibras, minerais, vitaminas, então não pode ser excluída de forma alguma da alimentação, mas tem um truquezinho para que ela não aumente tanto o açúcar no sangue, que é juntar com outra refeição, né, com a refeição do almoço, e também não comer, né, tudo junto. Eu tive um paciente, foi muito interessante, ele comeu quase 1 quilo na janta de frutas. E aí isso pode realmente alterar. Pode alterar. Muito. E aí, se você não investiga o que está acontecendo, depois a gente só separou, parcelou, né, isso. Mas é porque tem muita gente mesmo que, na verdade, porque não come aqui o açúcar industrializado, doces industrializados, como bolos, outros doces, assim, ele acha que ele pode comer a fruta em si à vontade, né? Nesse caso, não é bem assim também. É um mito, Tá bom, a próxima aqui, doutora Cristina, é a seguinte: pessoas com diabetes têm mais chances de ter gripes e outras doenças? Sim, principalmente, daí, Rogério, se estiver com diabetes descompensado. Se o diabetes ele está controlado, ou seja, os índices, você tem que sempre saber qual índice, perguntar para a equipe de saúde qual índice que você deve manter lá da sua glicemia ao acordar, por exemplo. Se ela estiver controlada, é muito difícil que você venha a desenvolver doenças em decorrência disso. Agora, se ela estiver sempre alto, o açúcar sempre em 200, 300, sim, predispõe a outras doenças, infecções, herpes e outras questões infecciosas, candidíase. Tá certo. Olha só, outra pergunta importante que diz respeito às pessoas, principalmente a pessoa acima do peso, ela pode desenvolver diabetes? Sim, é o nosso grande problema atual, né? A epidemia de obesidade, ela concorre, ela vai junto, fazendo com que apareçam mais casos de diabetes do tipo 2. Então, essa é uma verdade. A pessoa acima do peso pode desenvolver diabetes. É sempre bom lembrar qual era o seu peso da mocidade. A gente tem aí um aumento do peso com a idade, mas isso não pode chegar a 30 quilos, né? Afinal, a gente não cresce mais para cima. E aí a estrutura vai tendo problemas nos pés, nos joelhos, outros problemas cardiovasculares, hipertensão, derrame. Então, tem que ter esse controle. Tem que ter o controle. Da cintura também, né? Que é um outro indicador. Acende aí o sinal de alerta, então. Sim, um alerta. Agora, a próxima questão e dúvida de muitas pessoas, e afirmações de muitas pessoas, é que quem tem diabetes não pode se exercitar. De forma alguma, né? A gente sempre diz que, pelo menos, isso é uma questão para nós, a bicicleta ergométrica, por exemplo, é um exercício que todo mundo, em tese, pode fazer, a não ser que tenha já infartado e o médico tenha pedido um tempo de reabilitação, mas mesmo os pacientes que já infartaram hoje, fazendo reabilitação cardíaca, eles podem fazer exercício, então isso é um mito. Todo mundo pode fazer exercício, sim, pode começar aos pouquinhos, muito pouquinho, e ir aumentando para não haver lesão, né? Tá certo. Mas isso é um mito. E olha só, mais uma pergunta, mais uma questão e afirmação de algumas pessoas. O diabetes pode fazer a pessoa emagrecer? Sim, quando ele está na fase de descontrole, Rogério, ele faz a pessoa emagrecer. Então, é muito importante saber que se você estiver emagrecendo e não estiver fazendo nenhum tipo de restrição alimentar, sempre é bom procurar a equipe de saúde da sua região, porque isso pode ser um sinal de diabetes, né? Muita fome, muita diurese, muito xixi, muita sede e emagrecimento são sinais importantes que a pessoa deve ficar atenta para o início de diabetes. Então, o emagrecimento, o diabetes faz emagrecer quando ele está descompensado ou no início do diagnóstico. Quando ele abre o diagnóstico, faz o emagrecimento sem
A pessoa não entende porque está emagrecendo. Ou seja, é um sinal, então, É um sinal de alerta. Que tem que ter um acompanhamento do profissional. Isso, do profissional. Olha, o assunto realmente é de fundamental importância para todos nós, né? Temos filhos, que temos que manter uma saúde adequada e aí a gente pode tirar mais dúvidas a respeito do assunto. Inclusive, aqui na capital vai estar acontecendo uma programação de orientação e conscientização a respeito do diabetes, né, doutora? Onde vai acontecer? Hoje e amanhã, no Shopping Beira-Mar, no piso térreo, é o controle de glicemia, pressão, peso. E no cinema, as palestras, das 10 ao meio-dia e meio, com vários profissionais, nutricionistas, enfermeiros, pacientes que vão dar o testemunho, médicos endocrinologistas, oftalmo. Então, é bem diferente, bem rica, bem a programação. Começa hoje, então? Começa agora às 10 horas, agora a gente vai estar lá. Gratuito? Sim. Gratuito, exatamente. Né? A Sociedade de Endócrino e a Sociedade de Diabetes que estão promovendo. Tá certo. Olha, mais uma vez, obrigado. Obrigada também, Rogério, pelas informações. Um ótimo dia. Para vocês também.